Fala pessoal, bem-vindo ao canal Muscafé, eu sou Guilherme Gonçalves e hoje vamos reagir a mais um vídeo. E dessa vez é um vídeo polêmico, né? Polêmica, eu sei que vocês gostam, eu sei que você gosta de polêmicas, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vou reagir a uma fala de uma ex-participante do Big Brother Brasil. Eu não conheço, na verdade eu não conheço quase nenhum participante que eu não acompanho. E é uma tal de Adriana Santana, né? Ela aparentemente teve uma fala dela que foi racista numa live que ela fez aí. Eu ouvi falar que ela é uma espécie de coaching assim também, né? Então ela é uma pessoa que gosta de falar bastante. Então vamos ver qual é a besteira que ela falou, que aparentemente falou, né? Eu não sei, eu vou ver agora, né? Vamos aí ver e comentar. 1, 2, 3 e... A culpa, o que você viveu, e você dá espaço para o novo, você dá espaço para a esperança, para a fé, para a vontade, para a força, para a luta. Isso é jogar fora todo o ferro que já não te cabe mais. Isso é limpar o seu barco. Eu tenho certeza que você conhece alguém que chega para você, que todas as vezes que vai conversar com você é só lamentação. Ah, meu Deus, minha vida, olha, minha vida... Pessoas, um exemplo claro disso, pessoas que já casaram e separaram. A esposa está separada, o marido está separado, eles se separaram. Mas o cônjuge parece mais presente do que quando estava casado, porque ela só sabe falar dele. Ela não consegue dar um basta, já foi, passou. Eu imagino que tipo assim, a pessoa que separou e continuou a falar da pessoa, né, terminou, é porque de alguma forma aquela pessoa ainda mexe com a cabeça dela, né? Aquela pessoa de alguma forma está muito presente na mente dela. Então é compreensível, né? Ela falou também de pessoas que se queixam, né, sobre os seus problemas e tal. E isso é muito comum, né? Assim, as pessoas chegarem em você e desabafar ou queixar sobre algum problema, né? E é bom desabafar, né? Então é terapêutico, né? Então a pessoa ela tem necessidade de fazer isso. Agora, é claro que tem aquelas pessoas exageradas, né, que acham que a vida dela é ruim porque ela quebrou a unha, sei lá, enfim. Tem pessoas exageradas desse tipo, né, mas a gente não pode generalizar também todas as dores, né, que as pessoas sofrem. A gente tem que tentar compreender e se colocar no lugar da pessoa, né, porque cada um é único, cada pessoa é única nessa vida, então cada um vê o mundo e sente de uma forma, né. Então vamos continuar. Isso não faz mais parte de mim. Isso não significa que eu vou olhar para trás e não vou sentir dor. Eu posso sentir dor, claro. Eu sou humana. Mas eu não dou espaço para que isso se perpetue para a minha vida. Eu não dou espaço para eu ficar reverenciando isso como se fosse um troféu ao meu sofrimento. Não é. Todo mundo sofre. Mas todo mundo também escolhe se tornar protagonista apesar do que eu vivi, apesar do que eu passei. Aí eu já discordo um pouco dela, por quê? Né? Porque ela falou ali que as pessoas escolhem ser protagonistas, né, e abandonar o que elas passaram. Só que não é bem simples, né? A gente sabe que muitas vezes o medo que a pessoa desenvolve durante a vida dela, até o fim da vida, né, é justamente causado talvez por um trauma que a pessoa teve. Né? Então é algo psicológico, é um fator psicológico que muitas vezes a pessoa não tem controle. Né? E muitas vezes não cabe a pessoa resolver isso, e não é algo fácil, né, de se fazer, né, como ela está pintando aqui. Né? Eu não sei se esse é o problema do vídeo, eu acredito que não, né, porque é sobre racismo, mas vamos continuar. Apesar do que fazem para mim, isso não me determina. E é preciso coragem, tá? Isso é para poucos. É preciso coragem, poder olhar para trás e falar, isso não quero mais para minha vida. Agora. Como eu falei, não é só coragem, né, que basta, tem vários fatores que envolvem. Às vezes a pessoa realmente não consegue abandonar um medo que ela tem ou lembrar de alguma coisa do passado dela, né? Isso acho que pode ser amenizado com terapia, mas talvez a pessoa nunca vai conseguir abandonar isso. Lembra que eu falei no começo? Tem pessoas que não sabem viver sem estar no papel de vítima. É tão confortável, é tão bom, né? A gente se fazer de coitadinha. Olha, minha filha, mas me roubaram tudo. Olha, eu casei, separei, fiquei sem nada. Ficou sem nada, vai correr atrás e vai fazer o seu. Vai fazer o que tem que ser feito.
Não me importo. Eu me importo com o que você pode fazer a partir disso. Fecha aí rapidinho. Para. Tem uma hora que tem que dar um basta. Se a versão que você vinha fazendo não tá boa, por que continuar? Por que insistir? Por que persistir? Por que querer que todo mundo tenha pena de você quando na verdade as pessoas têm que te admirar, as pessoas têm que se inspirar em você? Você é fonte de inspiração para todo mundo. Não é a Adriana que tem que ser inspiração, é você que tem que ser a sua própria. De olhar nos seus olhos e falar, você é incrível, você é foda. Olha tudo que você passou e olha o quanto você ainda está continuando, o quanto você está lutando. E essa força vem... Eu acredito que o princípio de você ser melhor a cada dia, primeiro vem de você reconhecer a realidade. Então, se você reconhece que você tem determinado defeito, já é o primeiro passo para você corrigir esse defeito, né? Então, às vezes esse tipo de motivação de coach, às vezes pode ser perigosa porque a pessoa acaba esquecendo dos defeitos que ela pode ter. E quando eu falo defeito, não é defeito físico, não é algo imoral. Eu estou falando de defeitos, por exemplo, assim, sei lá, algo na personalidade da pessoa que afeta ela de alguma forma, afeta o relacionamento que ela pode ter com as outras pessoas, afeta o trabalho dela, enfim. Isso, ela pode tentar corrigir isso, não é errado ela tentar corrigir isso, né? Se aceitar não significa se acomodar com o que você é, você pode tentar mudar a cada dia, né? Se melhorar a cada dia. Mas para isso você precisa reconhecer o erro, né? E reconhecer que na verdade você talvez tenha muito mais defeitos do que qualidades, né? E a partir daí, desses defeitos, você começa a construir suas qualidades, né? Então, primeiro, você deve observar os seus próprios defeitos para aí sim desconstruindo você mesmo e depois construir com base no que você identificou em si mesmo. Você não vem de mim. Como eu disse nesse desafio, eu vou precisar de você. Você vai ter que querer, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que escolher colocar para fora tudo que já não te cabe mais, tudo que você já vinha fazendo e viu que não funciona mais. É como na época dos escravos. Na época dos escravos, eles andavam... É aqui que ela vai falar, né, a respeito do racismo, né, tenho certeza. Ela começou a falar de escravo. Estavam todos acorrentados. Todos eles eram acorrentados na perna, né? Então todos eles viviam a vida inteira acorrentados. Até que veio a Isabel, assinou a Lei Áurea. O que aconteceu? Libertou todos aqueles escravos. Eles estavam libertos. Ninguém estava mais com algema, ninguém estava mais acorrentado. Eu não sei se é esse o problema da fala dela, né? Enfim, mas isso aqui é uma coisa que muita gente fala e muita gente acredita, né? A Lei Áurea não proporcionou a libertação prática dos escravos. Foi apenas no papel. E mesmo no papel, ela foi segmentada por uma pressão dos liberais nessa decisão. Porque os Estados Unidos já tinha acontecido uma guerra civil, né, entre o norte e o sul. Outros países já haviam abolido a escravidão, né? E o Brasil ainda estava lá. Então havia uma pressão sobre ela. Então o medo de causar uma revolta aqui no Brasil, o medo de transformar o Brasil num país com uma guerra civil, fez com que assinasse de uma forma pressionada essa lei, tá? E na prática essa lei não funcionou. Por quê? Vamos lá. Nos Estados Unidos, os escravos, ao serem libertos, eles receberam uma parte de terra por cada família e um animal para ajudar a arar uma terra, para fazer os serviços gerais de agricultura, né? E, se não me engano, foi um burro, né? Enfim, um burro, um cavalo, um jumento, não sei. E aqui no Brasil, quando a Lei Áurea foi assinada, o que aconteceu? Os escravos não receberam nada, nenhum auxílio, né? E por que esse auxílio seria tão importante? A falta desse auxílio resultou na desigualdade negra que a gente tem hoje. Ou seja, a gente tem muito negro, a gente tem mais negros pobres, né? Quer dizer, a gente tem mais brancos ricos do que negros ricos. Tem poucas pessoas negras ricas, né, que ascenderam economicamente, né? Então,
Isso é refletido por causa do que aconteceu lá no passado. Então, o que aconteceu? Imagina que você faz parte de um grupo étnico que sofre racismo, que é visto como pessoas inferiores, né? Você não tem valor de trabalho, ou seja, você é desvalorizado no mercado, sua mão de obra, e você não tem nenhum recurso para poder crescer e ascender economicamente, né? Então vamos lá. Aí os negros foram lá, estavam libertos, o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar o quê? Da mesma forma que eles trabalhavam, a troco de alimentação. Antes eles se alimentavam para quê? Para poder sobreviver e trabalhar mais. Porém, com isso, eles passaram a trabalhar na mesma quantidade em troco de comida, né? Então, basicamente, não mudou nada, né? Então, como eles não tinham um salário, uma renda para poder construir sua riqueza, né? Construir uma riqueza aqui no país, né? Com os negros construírem algo aqui no país, houve o quê? Houve uma marginalização dos negros. Então os grandes centros foram se expandindo e com a expansão desses centros foram se instalando os negros nas periferias, né? Ou seja, nos pontos mais extremos das cidades. E aí surgem então as favelas, né? Então as favelas vieram daí. Então a gente vê que essa consequência hoje essa realidade de que existem mais negros na zona, mais negros pobres, né, do que ricos, essa desigualdade racial que existe hoje é muito fruto dessa decisão, dessa falta de auxílio que os negros tiveram nessa época, tá? Então, se é esse problema, não sei se é esse problema da fala dela, mas basicamente ela foi equivocada em dizer que eles foram libertos, né? Então, essa lei não funcionou na prática. Só que eles vamos ver se vai falar mais alguma coisa, continuaram vivendo como se estivessem acorrentados. Porque eles passaram tanto tempo na dor que eles já estavam acorrentados na alma, no coração. Ai, caramba, tô travando. Por mais que eles não tivessem aquelas correntes, dentro deles elas estavam. É a mesma coisa com você. Você pode escolher não ficar, não estar mais acorrentada. Ou você pode escolher se acorrentar. Aí eu imagino que o que ela falou... a interpretação disso aqui é um pouco complicada. Por quê? Porque eu acho que eu entendo um pouco o que ela falou. Ela falou assim que... Eu não acredito que ela tenha falado nesse sentido, mas a frase que ela falou, eu podia realocar ela de uma outra forma, em outro sentido. Eu poderia reformular a frase que ela falou. Ela falou assim que os negros, eles tinham sido libertos, o que não aconteceu de verdade, mas, porém, todavia, entretanto, eles ainda estavam acorrentados por dentro, né? E se eu pegar só essa frase, né, e colocasse em outro contexto, eu poderia dizer que ela estava falando que, na verdade, os negros se sentiam escravos ainda justamente pela condição, né, de racismo que eles sofriam na época, pela falta de valor de trabalho. Então a gente pode dizer que eles ainda se sentiam escravos e, obviamente, eles ainda eram escravos. Porém, eu entendi que no contexto aqui que ela falou, ela quis dizer assim que os negros não ascenderam economicamente, se sentiram escravos porque eles criaram um bloqueio mental, ou seja, eles continuaram escravos porque eles criaram um bloqueio mental que impedia eles de compreender que eles estavam livres, né? Aí eu não concordo com ela, eu acho que esse é o problema na frase dela, né? Esse é um problema justamente porque ela parece associar a falta de vontade, né? A falta de vontade com o fato dos negros ainda se sentirem escravos, né? E o que não é verdade, né? Muito pelo contrário. Então, se esse é o problema da frase, se essa frase em questão é um pouco problemático assim, mas nada assim muito grave que ela falou, assim, sabe, para ser considerado racista, né? Acorrentar na sua alma, em algo que só você pode tocar. Mas a minha voz está aqui para dizer: limpe o seu barco, dê espaço para o novo chegar.
Dê espaço para sua melhor versão vir. Bom, acho que eu já vi o suficiente. Eu acho que era isso, né, a questão do racismo. Se tiver alguma outra questão aí no vídeo dela, vocês me falam aí nos comentários. Mas eu acho que é isso. Bom, eu acho que a fala dela foi grave no sentido histórico, né? Na interpretação que ela tentou dar para, quer dizer, na possibilidade de você interpretar de uma outra forma o que ela quis dizer, né? E eu acho que é esse o problema. Eu acho que esse é o problema que reflete muito os coaches, né? Eles geralmente são muito meritocráticos, os coaches, ou seja, eles acreditam no mundo de fábulas, onde todo mundo positivamente vai conseguir, né, uma voz ativa no mundo e vai conseguir se ascender economicamente, emocionalmente, mas não é verdade. Cada pessoa é única e o mundo não funciona desse jeito, né? Se fosse fácil desse jeito, apenas a vontade ou apenas o fazer te levasse a você ter sucesso em alguma determinada área da sua vida, não seria tão difícil o mundo, né? A gente teria muitas pessoas aí com força de vontade fazendo, né, para poder se ascender aí e se ascendendo economicamente, ou financeiramente, emocionalmente, enfim. Então eu acho que esse é o problema, mas não acho que ela foi racista em si, né? Que ela cometeu um ato, uma fala racista, tá? Foi só um erro histórico grave, mas foi só um erro histórico que ela colocou aí. E eu não curto muito coach, então eu não tenho nenhum apreço por ela, assim, sabe? Tipo, não faço questão de defender também, tá? Mas é isso aí. Esse foi o nosso react de hoje com o meu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Falou!